Olá, queridos amigos, nós estamos em mais um encontro com a Palavra de Deus. Neste dia, vamos começar a praticar a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, e gostaria de recordar os 4 passos principais para que este momento de encontro com Deus que fala possa ser realmente frutuoso. Começaremos pela leitura, depois vamos para a meditação, passaremos pela oração e chegaremos à contemplação. A indicação que faço para que você acompanhe comigo são algumas. Então, em primeiro lugar, é encontrar um lugar assim confortável, não super confortável e que nos faça dormir. Encontrar dentro do dia um momento que seja um espaço de liberdade e de silêncio, para que igualmente você não esteja tão cansado e ainda com as suas capacidades intelectuais funcionando bem. Outro terceiro momento é sempre contextualizar a leitura que vamos fazer. A leitura escolhida de hoje não está dentro da sequência litúrgica que todos os dias celebramos na missa. Vamos ver o livro de Judite, ou melhor, o personagem Judite, que faz parte desta nova sequência de vídeos, onde, além de exercitar a Lectio Divina, vamos ver os grandes heróis bíblicos, começando por esta mulher, Judite. Então, prepare-se, pegue a sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e faça a Lectio Divina junto comigo. O modo que elegi para poder ensinar e praticar a Lectio Divina é justo esse. Faço eu mesmo a Lectio e a faço de voz alta, para que possamos compartilhar um pouco do significado dessa leitura que estará em nossas mãos a partir de agora. Judite, capítulo 13, versículos de 1 até o 19. Repetindo, Judite 13, do 1 ao 19. Já vamos começar. Tempo dedicado e escolhido para que seja o melhor, lugar confortável para que nos sintamos bem e Bíblia na mão. Eu estou segurando um celular. É exatamente aí que já me encontro com as necessidades da nossa vida contemporânea. Claro, ter uma Bíblia é muito bom, muito plástico, inclusive, estético. E claro, com uma Bíblia você pode marcar aquilo que já leu, fazer anotações. Mas eu diria que para a vida diária, com 10 minutos em qualquer lugar que estejamos, aqui vai o celular. Eu estou retirando o texto de Judite 13 da Bíblia Católica Online, uma versão da Bíblia Ave Maria. E, claro, o contexto. Judite significa judia, uma mulher que por 3 anos e meio já estava viúva e rica por uma grande herança do seu marido, resolve estar junto ao seu povo. O povo é dominado pelo povo assírio, onde o rei Holofernes realmente subjuga o povo e o coloca em situação de escravidão. Judite, então, contemplando ao Senhor e sendo fiel a Ele até o final, ela, com sua beleza, simpatia e amizade, consegue entrar na intimidade da vida do rei Holofernes e libertar o seu povo. Uma mulher tremenda, como chamamos também na ladainha de Nossa Senhora, Invicta Judite. Essa é a grande história dessa mulher, que agora vamos ver em detalhe como agiu no momento exato da libertação do povo. Vamos à Lectio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de Deus, vinde, Espírito Santo, e com a palavra que agora vou receber, dai-me tua luz, dai-me tua graça, para que tudo aquilo que for lido, meditado, orado e contemplado possa abrir os meus olhos, a minha inteligência e o meu coração para a verdade que o Senhor nosso Deus quer instruir a mim, instruir a meus irmãos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Comecemos a contar os 10 minutos, pois, sendo fiéis ao tempo, podemos ajustar exatamente esse tempo às necessidades de cada uma das partes e o tempo que nós temos no nosso dia a dia. Leitura. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes, para que a colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua confiança, e cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Vamos ler mais uma vez? Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando com os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperava mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram.
Louvai ao Senhor nosso Deus, disse ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança e que cumpriu pelas suas mãos da sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Aqui agora você que me escuta tem uma decisão. Você pode pausar o vídeo e reler o texto mais lentamente. Talvez não agora com a voz alta, mas então com a voz baixa ou mesmo uma leitura somente com os seus olhos, tá bom? Você dá uma pausa agora e faz isso. Ou então, agora continua. Vou fazer a terceira leitura, mas já colocando à mostra aquilo que mais me chamou a atenção. No versículo 1, anoiteceu. No versículo 4, Holofernes mergulhado em vinho. No versículo 7, Senhor, Deus de Israel, dai-me força. E mais no finalzinho do versículo 7, que eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Versículo 10, feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. E depois, então, número 18, versículo 18, o Senhor cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Número 20, o Senhor deu a libertação ao seu povo. Acabei passando o número 20, mas foram essas as coisas que mais me chamaram a atenção. Numa leitura, então, aquilo que surge fica na nossa cabeça exatamente porque nós estamos juntos ao Senhor. E eu diria, para começar a meditação, anoiteceu. Esta palavra sempre nos coloca numa situação não somente do dia e da noite, do correr do tempo e das leis que vivemos nesse mundo, mas existem noites na minha vida, existem noites na nossa caminhada, noites em que talvez seja a hora de relaxar. Como todos dizem, quem dorme não peca. E é exatamente neste estar reconfortado diante de Deus que nós podemos ver aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós fazemos de mal. Judite tinha uma missão e esperou anoitecer, esperou que os soldados estivessem não só dormindo e que também Holofernes, cheio de vinho, ele o mal, pudesse agora estar como que embriagado e a deixar-se de lado. É curioso como as preocupações do dia, elas permanecem no dia e durante a noite, quando finalmente dormimos, parece que não temos problemas. Algumas pessoas também sofrem com essa questão, também eu às vezes, preocupado, ansioso, parece que o inimigo ou as circunstâncias pesadas da vida nos vão acompanhando também durante a noite. Essa meditação que faço de verdade é para olhar para dentro de mim e perceber que existe uma noite escura, uma noite perigosa por aquilo que está contido nela. Mas é de noite, ou melhor, nessa noite em que todos parecem dormir, antes que eu mesmo durma, é hora de atacar esse mal e dizer que não quero mais na minha vida. Aqui a vida espiritual sempre nos pediu fazer o exame de consciência diário antes de finalmente dormir, comparar a nossa vida, a vida de Deus, a vida dos grandes santos, a vida de mulheres heróicas como Judite foi. E Judite, antes de fazer o que tinha de fazer, porque a espada estava justo aí no quarto de Holofernes, ela reza a Deus em lágrimas, pedindo a Deus que lhe dê força para livrar-se de Holofernes que oprimia o seu povo. Livrar-se dele seria matar-lhe. E, de fato, com 2 golpes na nuca e cortando-lhe a cabeça, ela consegue expulsar Holofernes daquela vida, fazendo da vida do seu povo um inferno. Holofernes representa claramente um mal que escraviza e que transforma a nossa vida num pesar. Judite, com sua beleza, conseguiu sua graça
e assim utilizou a mesma estratégia que o pecado faz conosco, muitas vezes sedutor, muitas vezes colocando-nos em nossos olhos, ouvidos, boca, tato, tudo aquilo que pode ser muito bom, mas que igualmente será fruto de mais uma escravitude, de mais perda de liberdade. Então, estas lágrimas não é só porque seria difícil matar Holofernes, mas igualmente lágrimas porque percebe que é chegada a hora de abandonar este sentimento de impotência e deixar. Oração. Senhor Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo e pela ação do Espírito, dai-me a graça de, nos momentos da vida em que noto a presença dessa escravidão, seja do pecado, seja de suspeitas, seja do não confiar em Ti, seja do meu egoísmo, seja de tudo aquilo que me deixa mais escravo e menos livre. Senhor, te peço que envie sobre mim a graça, para que, ao momento do anoitecer, quando tudo parece estar em paz, eu medindo a minha vida com a Tua e querendo fazer da minha vida algo igual à Tua, eu possa vencer o mal, o maligno, as tentações, ou como dizia o texto, o general dos exércitos assírios, Holofernes, que eu possa tirar-lhe a cabeça. Contemplação. Vejo as maravilhas de Deus através da sua palavra e a oportunidade dada pelo Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado em nós e finalmente crescer. Contemplo o bem que Ele quer para mim, compreendo aquilo que Ele quer me dar e fazer com que, abandonando a vida antiga, o homem velho, possa eu viver o novo. A minha liberdade seguramente será a liberdade do meu povo, porque como um somente que peca, de algum modo, atinge e ataca toda a igreja, faz a igreja chorar, faz a igreja de fato diminuir na sua força, também há um pecador que se converte à grande alegria no céu e na terra. Contemplo o teu poder, o teu sorriso, Senhor, a tua mão protetora e te louvo nesse silêncio tão agradável como Judite pediu ao seu povo ao mostrar a cabeça de Holofernes, ou seja, vencedora do pecado, vencedora daquele que oprimia o povo. Judite pede esse grande silêncio para louvar a bondade de Deus que cumpre as suas promessas. E igualmente, Senhor, não somente creio que o Senhor cumprirá as tuas promessas em mim, mas peço ajuda para que de coração aberto e com fortaleza possa eu vencer e matar o mal que me aprisiona muitas vezes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, para que conheçamos e meditemos sobre mais heróis e heroínas da Sagrada Escritura. Tchau. É bênção que a terra desce, é